prazer estarmos novamente com o nosso programa Sala de Imprensa. Sabe que a gente procura sempre trazer o que há de melhor em termos de comunicação, em termos de informação e principalmente autoridades, personalidades que fazem parte desse grande processo de evolução do nosso país. E eu hoje tenho certeza, aos nossos telespectadores, muitos não sabem o que é o CREFITO. O CREFITO é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo. E eu tenho o prazer de ter hoje aqui uma grande autoridade nesse processo. Não só pela sua dedicação, principalmente pelo seu profissionalismo, mas o que é mais importante, eu tenho a oportunidade de trazer para vocês essa personalidade, que é o Dr. José Renato de Oliveira Leite, fisioterapeuta, e trabalha em um dos mais importantes hospitais da América Latina, quiçá do mundo, porque eu, na verdade, acompanhei desde 1980 o Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, que é um ícone dentro do sistema cardiovascular, cardiológico do país, não é? Me lembro, inclusive, e aqui o nosso querido Dr. José Renato vai ter a oportunidade de explicar para vocês o quão é útil o trabalho do INCOR em todo o estado de São Paulo, recebendo pacientes do mundo inteiro, pela sua especialidade, pela sua competência e principalmente pela qualidade da medicina que presta no INCOR. Dr. José Renato de Oliveira Leite, é um prazer cumprimentá-lo e tê-lo aqui no nosso programa Sala de Imprensa. O prazer é todo nosso, o prazer é todo meu, ainda mais numa casa nobre dessa, ainda mais um programa produzido pela Associação Paulista de Imprensa. Obrigado, irmão. Uma associação que já está há várias décadas, se eu não me engano, desde 1930. 33, exatamente. Década de 30, né? Já vem atuando em prol pelos interesses dos jornalistas do Estado de São Paulo. Da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, o Estado Democrático de Direito. É verdade, não tenha dúvida. E se eu não me engano, o primeiro presidente foi o Alberto Reis, é isso? Exato. O Alberto. Olha só, quando a gente fala com pessoas preparadas, altamente preparadas, a gente tem isso. Então, nosso primeiro presidente realmente foi o Alberto Reis e depois, em seguida, o fundador Guilherme de Almeida. E existia uma história, se eu não me engano, se não me falha a memória, de um jornalista chamado Spencer Van Pré. Sim. Isso, quando ele entrou pela primeira vez nas dependências da Associação Paulista, ele disse uma frase que virou até uma máxima, né? Sim. Que fala que o jornal é o livro cotidiano do povo. E as salas de imprensa da Associação Paulista eram uma enciclopédia, era uma faculdade, uma universidade. Que então, bacana. Uma frase verdade. Uma frase lapidar. Isso. E, na verdade, Spencer Van Pré, além de um grande jornalista, né, também advogado, enfim, nós temos essa dicotomia, né? São valores que se associam, né? Como Guilherme de Almeida, como José Maria Lisboa, né? Casper Libero, quer dizer, todos nessa atuação. Acho que, na verdade, a liberdade de expressão e o direito à liberdade são irmãos, né? Siameses, né? Estão sempre juntos. Meu querido Dr. José Renato de Oliveira Leite, eu tenho aqui o prazer de entrevistá-lo, juntamente com o seu vice, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, também terapeuta ocupacional, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, nossa APUCamp, especialista em terapia de mão, que está aqui conosco. E nós temos o prazer de ter aqui, na verdade, esse papo, não é? Com a finalidade de, primeiro, explicar aos nossos telespectadores como funciona esse processo da fisioterapia. E depois vamos falar também, porque eu sei que o doutor é candidato, não é? Na chapa 1, não é? Onde tem uma propositura total, mudança já no CREFITO, em função até das arbitrariedades que têm sido cometidas lá pela atual administração, enfim, os problemas inerentes, né, às entidades como essa, né, um conselho altamente vigoroso. Os senhores têm quantos inscritos hoje lá? Aproximadamente 65 a 70 mil profissionais. Então, imagine, 70 mil profissionais.
E todos no estado de São Paulo. Todos no estado de São Paulo. Sim. E o senhor já atua nessa área há muitos anos, né? Desde 1988. Exatamente. Né? Quando da sua formatura anos. na Universidade Federal de Pernambuco. De Pernambuco. Aliás, uma grande universidade, onde de lá também tiveram grandes juristas. Né? Por causa da Faculdade de Direito. Com certeza. Né? Lá na Universidade Federal de Pernambuco. Uma das primeiras do país, né? Exatamente. Né? Para ser mais preciso, a primeira do país. Né? Porque depois é que veio lá de São Francisco, em São Paulo. Mas a grande verdade é a seguinte: nós temos hoje um processo, não é, onde há uma necessidade premente, não é, de melhorarmos a qualidade da saúde no estado de São Paulo. Não é? E aí não depende só dos fisioterapeutas, mas depende dos médicos, depende dos assistentes, das enfermeiras e também, principalmente, dos gestores da administração pública. O que o senhor, com a sua experiência, o seu largo, não é, raciocínio dentro desse processo, por vivenciar, não é, o dia a dia de um dos mais importantes hospitais da América Latina, que é o INCOR, poderia trazer para que a gente pudesse melhorar essa qualidade de assistência e da saúde em São Paulo? O que precisa efetivamente melhorar é o modelo de gestão. Né? Segundo os números do SUS, a verba triplicou para assistência à saúde. No entanto, essa disposição de verba, né, era em 2007, 2008, em torno de 28, 29 bilhões de reais. Né? Isso em 2007? Isso. Hoje, a partir de 2013, 2014, foi triplicada para mais de 90 bilhões de reais. Né? E esses recursos ainda não estão sendo efetivamente disponibilizados para assistência à saúde. Né? Então, o modelo de gestão precisa melhorar. Isso é uma denúncia gravíssima. Não é? Nós temos, em razão da forma da transferência desses valores, né, do governo federal para o governo estadual e também do próprio governo estadual através do seu orçamento, e não utilizar de forma adequada, não é, na saúde do nosso estado. Inclusive até hoje o secretário de saúde, meu querido amigo, aliás, tem demonstrado aí ser um secretário muito atuante, professor Davi Uip, que é do INCOR e já foi diretor do INCOR. Pessoa que eu tenho uma estima e um grande respeito, viu? Um grande respeito. Precisamos dar maior atenção. A grande verdade é a seguinte também, né? Dizem, eu particularmente não conheço a fundo essa situação, mas que o problema da saúde também é o cobertor curto, né? Quer dizer, são muitas as necessidades e poucos os recursos, não é isso? Em que pese esses números astronômicos, 90 bilhões. Claro. E lembrar que existe um crescimento acelerado da população. Sim. E em virtude da crise econômica, os planos de saúde vão perdendo também afiliados. Entendi. Né? Se não me falha a memória, nos últimos 2 anos, os planos de saúde perderam 25% dos associados. E esse pessoal migra para onde? Para a área pública. Para a área pública. Exato. Até porque, com todos os defeitos, você vê o próprio Hospital das Clínicas, eu estive visitando recentemente, está muito bom a qualidade. Quer dizer, houve as reformas, né? Houve inclusive utilização, colocaram lá uma parte de medicina privada dentro do Hospital das Clínicas. Quer dizer, eu achei que deu uma melhorada, uma sofisticada no processo. E eu acho que isso tudo evolui, né? Evolui sem dúvida. Isso é positivo. É um modelo de gestão que, se for bem compartilhado, bem executado, dá para ser de modelo para o país inteiro, né? Sem dúvida alguma. Nós trabalhamos com a verba escassa, limitada, e conseguimos, dentro das nossas possibilidades, ofertar uma saúde de qualidade para a população. Que isso é importante. Isso é muito Principalmente importante. o INCOR está dentre os hospitais de melhor qualidade, melhor qualidade. Na prestação de serviço à saúde. Isso, sobretudo nos pacientes cardiopatas e pneumopatas, cirúrgicos e clínicos. Né? Hoje o INCOR, ele certamente é um dos pioneiros no transplante cardíaco, certamente um pioneiro nos procedimentos invasivos e hemodinâmica em procedimentos cirúrgicos, cirurgias de alta complexidade. E esse serviço é todo disponibilizado para a nossa comunidade, para a nossa população. Isso é muito importante. Eu tive um grande amigo e mestre, professor Adib Domingos Jatene. Ele realmente tem várias passagens com o professor Jatene. E quem implantou o SUS foi o professor Adib Jatene. Essa foi, na verdade, e eu me lembro bem, eu tenho que render aqui uma justa homenagem e minha culpa. Porque na época era um trabalho realmente que ninguém entendia.
Todo mundo achava, inclusive, que ainda estava lá, isso eu estou falando na década de 80, foi em 1981, quando nós começamos com esse trabalho, e no fundo era uma confusão, porque o sistema de saúde não tinha nenhuma prática, não tinha nenhuma utilização do sistema usado pelo SUS, e que ele implantou com muito vigor. E a gente, inclusive, discutia muito, né, por causa da forma com que as coisas estavam sendo feitas, mas ele tinha uma visão de futuro, não é? Implantando hoje um sistema de saúde que está no Brasil inteiro, inclusive adotado em vários países da América Latina. Quer dizer, então, nós temos, e o próprio professor Fábio, filho dele ainda, à época recém-formado, né? E hoje é um dos maiores pneumologistas, não é isso? Quer dizer, ele é cirurgião cardiovascular. Cirurgião cardiovascular. E mas cuida, também. e torácico também. E cuida dessa área, né? Respiratória, enfim, não é dentro do segmento. Hoje ele é o professor titular, né, da cirurgia cardiovascular do INCOR. Tá vendo? Inclusive, o professor Adib Jatene, não é? Em razão, não é, da escolha das atividades profissionais do seu filho, do Dr. Fábio Jatene também, um grande cardiologista, cirurgião, né? E a minha querida amiga a doutora Ieda, que trabalha no Hospital do Coração. Isso. Não é? A Ieda Jatene. Fundação Adib Jatene. Isso, na Fundação, hoje Fundação Adib Jatene, né? Depois do seu falecimento. E tenho certeza que Deus está guardando com maior cuidado a alma desse homem que trouxe muitos valores e fez com que o Brasil realmente fosse referência mundial. Não podemos esquecer também do professor Euclides Zerbini, que foi o que fez o segundo transplante no mundo. Né? O primeiro do Christian Barnard, exatamente, do Barnard. E logo em seguida ele no Hospital das Clínicas. Inclusive o Instituto do Coração, ele foi um sonho do professor Zerbini. Exatamente. Né? Um sonho que chama-se foi materializado. Fundação Euclides Zerbini, né? O Instituto Fundação do Coração. Zerbini. Fundação Zerbini. Né? Inclusive, há pouco tempo, completamos 1000 transplantes cardíacos no Instituto do Coração. Olha que coisa. Esse trabalho é fantástico. Nós tivemos o prazer de ouvirmos aqui opiniões balizadas do Dr. José Renato de Oliveira Leite, que é candidato, não é? Na chapa 1. Tem até uma carta-programa muito bem elaborada, com todos os projetos, e com o lema Mudança Já, no Crefito 3. E tem toda a exposição aqui, através da sua linha, não é, de atuação, nesse trabalho que vem desenvolvendo já há muitos anos no INCOR e em defesa dos fisioterapeutas, Dr. José Renato. E nós temos aqui, nessa chapa, além de outros integrantes, que eu até depois vou citar o nome, mas a presença do Dr. Adriano Conrado Rodrigues, que é o vice-presidente, que nós tivemos a oportunidade de falar da figura dele logo na abertura do nosso programa. Doutor Adriano, o senhor também, com a sua experiência, não é? Inclusive morando, né, na cidade de São Paulo e tendo todo um apoio como terapeuta ocupacional, né, uma formação na PUCamp, o senhor vê hoje que nós precisamos evoluir muito, muito ainda precisa ser feito, ou da forma com que as coisas estão sendo conduzidas, há uma possibilidade de continuidade? Nós falamos do SUS agora, né? Verdade. Com o Dr. José Renato. Então, o SUS ele foi um direito conquistado pela população. Sim. É legislado sobre o SUS. Sim. Então, o SUS ele prega a integralidade. E não existe integralidade sem a fisioterapia e sem a terapia ocupacional. Agora, é importante que a população saiba que se empodere dessas profissões. Então, saiba a definição de fisioterapia, saiba o porquê a fisioterapia é importante na saúde dela, assim como a terapia ocupacional, que em número bem menor tem uma necessidade muito grande de aumentar o espaço, de aumentar a amplitude de conhecimento a respeito, e é para isso que nós estamos propondo um modelo novo de gestão. A terapia ocupacional ela precisa protagonizar no SUS, a população precisa saber o que o terapeuta ocupacional faz, a fisioterapia precisa protagonizar, precisa ser valorizada, a população precisa buscar o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, através dos conselhos gestores, através das políticas públicas, para que nós cresçamos. Então, esse é uma ação forte da nossa chapa, é o que nós nos propomos a impulsionar, tá?
assim como trabalhar junto aos gestores de saúde, junto às câmaras públicas, para que nós tenhamos um espaço, para que nós tenhamos um contexto mais favorável para que o nosso profissional possa atuar. Acho que esse é o caminho, é para isso que nós estamos encampando essa questão da mudança. E essa é a luta de vocês? Sim, porque além de favorecer um contexto adequado, a multiplicação de boas práticas, enaltecemos o SUS, o Sistema Único de Saúde. E aí, quem ganha com isso, no final das contas, é a população, né? O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional precisa fiscalizar a favor da população. Que é, na verdade, a ponta, não é? Sim, do processo. É quem recebe toda a atenção. Exato. A sociedade é que tem que ser, na verdade, bem, não é? Perfeito. Atendida. A sociedade é que precisa, de certo modo, não ser tratada, não é? Como um objeto. Sim, ou um número. Ou um número, porque hoje é tudo número. É. Com todo respeito, hoje eu vejo, né, e nós somos vítimas disso, quando a gente é atendido pelo plano de saúde, não é uma crítica, não é? Porque no fundo também a vida modernizou, tudo, mas você entra, é um barato, né? Você entra num consultório médico, o médico olha para você, pois não, e começa lá, eu estou vendo aqui que o senhor tem não sei o quê, pois não, o que mais o senhor está sentindo? E lá? Quer dizer, o cara não toca mais em você. Né? Ele fica lá, tal, não sei o quê. Eu já peguei bons médicos, não estou criticando o profissional, mas hoje não é mais aquela oportunidade, não é, de você ter. Porque, no fundo, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta ocupacional, o terapeuta ocupacional, principalmente, são pessoas que precisam ter o contato, né? Ter a participação ativa, não é isso? Quando nós falamos em integralidade, nós saímos do modelo medicocêntrico, entramos na questão da humanização da saúde. Você trouxe palavra perfeita, a humanização da saúde. É isso que a gente precisa zelar para que a população se encontre nesse sistema. E você ter a possibilidade de colocar a autarquia, um conselho regional, a favor de uma organização que favoreça a população nesse sentido, o reflexo disso realmente ele abrange o cuidado ao profissional, as boas práticas, aos gestores. Então, o que nós queremos como reflexo é que sejam garantidos os espaços de trabalho e entre outras questões oportunas às categorias. O que é muito importante. Crescimento. Isso. Puxa, que bom saber, não só você, meu querido amigo doutor Adriano, como o doutor José Renato, ambos, enfim, a chapa, né, que vocês têm aqui, aliás, nome altamente valorosos, né? Doutor Gerson Aguiar, doutor Leandro Lazareschi, doutor Alexandre Martinho, doutora Sandra Volpe, aí está aqui, a doutora prestigiando mulheres também, doutora Renata Rocha, doutor Demóstenes Silva Júnior, doutora Suzilene Nardi, doutor Luiz Moderno, doutora Tatiane Marques, doutor Elias Porto, doutora Cristina Quaggio, doutor Kleber Pelarigo, doutor Jonatas Souza, doutor Albertino Torrani Filho, doutor Nilson Espigolon. Enfim, essa é uma chapa que concorre, não é, ao CREFITO, às eleições do CREFITO, pedindo mudança já, não é? Em razão de uma série de observações que são feitas aqui. Então, dentro da nossa carta-programa, nós falamos agora dos profissionais. Isso. Somos todos profissionais do dia a dia, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, a chapa foi montada em cima de uma excelência técnica que ouviu o profissional, que acessou os profissionais nos seus diferentes ambientes de trabalho, atenção básica, hospitais. E em cima da fala desses profissionais, nós montamos as estratégias de campanha, as futuras ações que vão reger os nossos próximos 4 anos de gestão. Se Deus Isso foi quiser. muito bem cuidado. Não tenha dúvida. E fundamentalmente, né, o que a gente tem visto hoje, realmente a sociedade, né, a população carece, né, de um processo melhor no aspecto da qualidade da medicina. Óbvio, o INCOR, sem sombra de dúvida, é
um dos mais importantes centros, né, hospitalares da América Latina. Mas, na verdade, nós temos aí vários outros que necessitam, e a gente vê o trabalho abnegado, né, dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais, no sentido de tentar, não é, com o coração, com a garra, Sim. com a determinação, mudar isso. Sim. A gente nota, inclusive vê nos telejornais, não é? Quer dizer, pacientes sendo atendidos nos corredores, no chão, e eu imagino, se para o médico, né, veja só, os pacientes sendo atendidos, né, nos corredores, no chão, se para os médicos, se para os enfermeiros é dificílimo, eu imagino para o fisioterapeuta, porque na verdade a atuação do fisioterapeuta vem em seguida, não é? Isso. Ou seja, há a necessidade da recuperação motora, da recuperação, não é? Isso. Fisioterapeuta, Isso. não é? Do a visão organismo. A visão hoje ela é multidisciplinar numa dinâmica interdisciplinar. Então, Elas se interagem. funcionamos todos em conjunto. Entendi. Para que isso aconteça de uma forma adequada, é preciso que se conheçam as profissões, os profissionais precisam ser capacitados. Sim. E as boas práticas multiplicadas. Então, nós temos a honra de ter grandes profissionais na nossa chapa que têm um conhecimento amplo em relação à dinâmica dos serviços que compõem o sistema de saúde de São Paulo e sabemos onde estão as boas práticas para serem multiplicadas. Eu acho que Ótimo. esse trabalho vai ser bastante chave para a questão desse eixo principal que nós enxergamos de crescimento e valorização profissional. Maravilha. E eu, particularmente, conversando com o Dr. Zé Renato, nós, e aqui também com o Dr. Adriano, nós estamos percebendo o quanto vocês, primeiro, estão altamente preparados e, segundo, têm vontade política, Sim. não é? Porque a entidade hoje, com todo respeito, e a gente, nós estamos aqui, eu sou o presidente da Associação Paulista de Imprensa, eu também recebo críticas, eu tenho problemas na própria entidade, mas tem o seguinte, nunca me faltou vontade, determinação, para fazer com que a entidade cada vez cresça mais. Agora, quando a gente vê que falta vontade, falta determinação, e na verdade a entidade vira um conluio entre amigos, é sinal de que está na hora de mudar, é sinal de que está na hora de crescer para outros caminhos. Não é? E vocês, através dessa mudança já, é uma motivação para trabalhar em torno disso. Nós tivemos a oportunidade de colocar aqui as necessidades que hoje todo o segmento de saúde tem em função da sua complexidade. E o Dr. Adriano, com muita clareza, expôs esse processo interdisciplinar e que tem que ser um trabalho conjunto. Dr. Zé Renato, eu tive a oportunidade de falar aqui em nome da sua chapa, não é? Citar alguns nomes. Claro. Eu gostaria que o senhor especificasse aqui para nós, quer dizer, dentro desse trabalho, qual é realmente a verdadeira mudança e o que realmente o senhor pretende, se Deus quiser, eleito pelos seus pares para a sua gestão no CREFITO. Na verdade, essa chapa ela foi montada exclusivamente por profissionais. Certo. Profissionais iguais a você, né? Profissionais que vivem exclusivamente do seu trabalho, quer seja da fisioterapia, quer seja da terapia ocupacional. Profissionais de destaque nas suas respectivas áreas de atuação. E como tal, profissionais envolvidos com o ser humano, envolvidos com a profissão e envolvidos com a sociedade, sem dúvida alguma. Essa chapa, ela se baseia no princípio da transparência. E é assim que vamos agir e é assim que vamos tratar durante todo o nosso mandato. Existe uma infinidade de propostas que devem ser concretizadas. Infelizmente, o nosso conselho ficou por várias gestões na inércia. Ele é o conselho que não representa, na sua realidade, o profissional, tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional. E essa gestão se preocupa com isso. Além das propostas nessa chapa, o Conselho pode e deve fazer muito mais pelo profissional. Nós somos profissionais, nós queremos arrumar essa casa, nós vamos deixar essa casa em ordem. E um detalhe, nós estamos de passagem. É verdade. Lembrar que em qualquer lugar do mundo, a alternância de poder sempre vai ser muito saudável. Pelo simples motivo da motivação. Precisamos de gente nova para tocar essa casa, para administrar os nossos recursos e, mais ainda, a nossa profissão. Portanto, além de todas as propostas, nós queremos também mudar, passar essa gestão para profissionais no futuro,
para que a nossa profissão ou as nossas profissões cresçam cada vez mais. Isso é fundamental. Isso é fundamental para a sobrevivência da profissão e do profissional. E mais ainda, pelo zelo da sociedade. Isso é o fundamental. Olha, nós na verdade temos aqui, eu estava agora pormenorizadamente lendo o currículo muito breve de cada um, mas gente muito preparada, né? Gente, inclusive, com gestão de MBA no IBMEC, na Universidade de São Paulo, né? Aqui no Neurofisiologia em São José do Rio Preto, né? Que é o caso do Dr. Demóstenes Silva, fisioterapeuta do sono, neuromodulação, no Centro de Neurofisiologia em São José do Rio Preto. A doutora Suzilene Nardi, terapeuta ocupacional e pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz, quer dizer, um dos mais conceituados institutos do mundo. Não é? Luiz Moderno, coordenador de serviço de fisioterapia do Complexo Hospital Edmundo Vasconcelos, ali na 23 de maio, em São Paulo. Doutora Tatiane, terapeuta ocupacional atuante na área de reabilitação e programas de educação de Bauru. Quer dizer, o senhor teve também o cuidado, doutor Zé Renato, de trazer cada um da sua área, os melhores que estão no estado de São Paulo, porque também não adianta concentrar todas as grandes figuras aqui e esquecer do nosso interior, que é tão vigoroso. Caso de São José do Rio Preto, Bauru, Ribeirão Preto e tantos outros, não é? Certamente tem muita gente boa, muita gente querendo ajudar. Talvez a gente não tenha conseguido concentrar todos os melhores, mas aqueles que têm mais vontade certamente estão aqui para lutar. Pode ter certeza disso. E vão fazê-lo. E vão fazê-lo. Quando será a eleição? A eleição se dará presencial no próximo dia 21. Presencial. 21 de agosto. E como é que é a eleição? Isso, ela inicia, vai ocorrer no Colégio Madre Cabrini, na rua Madre Cabrini, Sim. das 9 da manhã às 17 horas. Mas mesmo os que estejam no interior têm que vir para Madre Cabrini? Não, só presencial para os profissionais da cidade de São Paulo. Certo. A eleição para os profissionais do interior já começou. Ela está se dando por correspondência. Perfeito. O profissional recebeu na sua casa uma cédula com a R, com o voto, e tem que ser remetido para a caixa postal até o dia 11 de agosto. Perfeito. Maravilha. Belo exemplo de participação e democracia. Eu agradeço demais ao Dr. José Renato de Oliveira Leite, ao Dr. Adriano, por toda a sua participação, no sentido de fazer com que vocês, sendo escolhido pelos fisioterapeutas, pelos terapeutas ocupacionais, que os senhores tenham uma feliz gestão, que o sucesso realmente tenha a oportunidade de alcançar não só os seus colegas, mas principalmente a nossa sociedade, que precisa de muita qualidade e muita boa vontade em todo o sistema de saúde. Muito obrigado a vocês. Obrigado. E a vocês que nos assistiram do Sala de Imprensa, muito obrigado pela sua especial atenção e não esqueça, continue na nossa programação. Felicidades, até o próximo programa.